Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez, depois de uma breve pausa, que para a gente foi longa pausa, na verdade, né? Tivemos a pausa aí o recesso de final de ano, estamos há mais ou menos um mês, 20 e poucos dias sem gravar o estudo, então para a gente é uma grande alegria estarmos de volta e hoje vamos lá com o capítulo 8, né? A gente parou lá no 7, terminamos o capítulo 7 e agora vamos iniciar o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Para a gente é uma grande alegria poder continuar esse estudo que tanto nos ajuda a compreender várias situações da vida, que nos traz as palavras de Paulo lá de 2000 anos atrás, e a gente percebe que elas estão mais atuais do que nunca, né? E quando nós a estudamos com a luz da doutrina espírita, olha, tudo ganha um sentido muito vívido, muito real, e muita coisa nova se apresenta diante dos nossos olhos e principalmente diante dos nossos sentidos. Então vamos lá, gente. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, né? Para quem não lembra, esta carta aos Romanos estava lá direcionado a gentios e judeus, né? Que era a comunidade de Roma, era formada por gentios e por judeus. Tá? Para quem não lembra, volta nos estudos anteriores que a gente fala bastante sobre isso, mas Paulo, a partir de agora, ele vai entrar num campo muito bonito, né? Até o capítulo 7 ele estava muito naquela orientação inicial a gentios e judeus, principalmente aos judeus, né? Volta lá que você vai entender o porquê, e agora ele vai entrar num campo muito bonito. Ele vai falar por exemplo, da nossa caminhada aqui na Terra, como que nós caminhamos, é com sentido unicamente carnal ou é com sentido espiritual essa nossa caminhada? Isso que a doutrina espírita nos coloca, essa quase que um dever mesmo, né? Que nós devemos caminhar na Terra com sentido espiritual, sentimentos espirituais, pensamentos espirituais inseridos na carne. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar também da paternidade celeste, nós como filhos muito amados de Deus, e não como nós vamos perder um pouco aquela visão, né, que Jesus já veio trazer também, e que Paulo já pega do próprio Cristo, essa visão de que Deus é Pai e não um Senhor vingador. Nós somos filhos muito amados de Deus. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar da herança que nós temos como filhos do Criador, né? Paulo vai falar dessa espera, essa expectativa de uma terra melhor, de um mundo melhor, e Paulo vai falar que Deus não pode ter os seus planos impedidos por ninguém. Ninguém consegue impedir os planos de Deus para todos nós. É um capítulo lindíssimo, belíssimo. Nós vamos estudar a partir de agora. Eu e o meu amigo Eduardo ali, que está ali gravando, né, estamos muito felizes de poder dar continuidade a esse estudo. E aí, na primeira parte do capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo vai falar da vida no Espírito, né, a vida que nós temos aqui na Terra, mas que ela tem que ser vivida sobretudo com sentido espiritual, porque é o que a gente sempre fala aqui. Para o cristão, e sobretudo o espírita, a vida espiritual ela não tem que ser novidade. A gente ainda encara a vida espiritual, a vida após a vida, né, que é a vida após a morte do corpo físico, como uma grande novidade, mas não deveria ser assim. Deveria ser algo muito natural, porque o Evangelho é baseado na vida após a vida. O Evangelho é baseado na continuação da vida, na continuidade da vida. Então, por que nós ainda temos tantas dificuldades
em assimilar que a vida continua. O próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrou por várias vezes a continuidade da vida. Exemplo, vou citar só 2 exemplos. Lá no Monte Tabor, o primeiro exemplo, em que ele se comunica com Moisés e Elias em espírito. Ora, estavam desencarnados Moisés e Elias, apareceram ali para Jesus e se comunicaram com o Mestre. Pedro, João e Tiago foram testemunhas disso. O outro grande exemplo e sublime exemplo é a materialização do Mestre, ali ao 3º dia após a sua crucificação, que os nossos irmãos católicos, evangélicos, por exemplo, conhecem como ressurreição. Seja qual for o nome que você der, é a prova de que a vida continua. Aí vem o Espiritismo e joga ainda mais luz sobre esse assunto. E nós ainda temos tanta dificuldade, né, de assimilar essa continuidade da vida. Então Paulo vai falar sobre isso, a vida no Espírito. O cristão caminhando no mundo, encarnado aqui no mundo, mas que deve ter o seu sentimento, o seu pensamento e as suas ações baseados no quê? Na continuação, na continuidade da vida, na vida espiritual. E aí ele vai falar ali no primeiro versículo do capítulo 8. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito, olha aí, a lei do Espírito, que dá a vida em Cristo Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte. Eu adoro quando Paulo fala Cristo Jesus, e ele fala muito isso, Cristo Jesus, né? Mostrando mais um conceito que o Espiritismo traz dos Cristos planetários, né? Existem vários Cristos planetários. Cada planeta tem o seu. O da Terra é Jesus. Aí Paulo fala o Cristo Jesus. O Cristo da Terra, que é Jesus. É muito legal essa visão que Paulo já tinha 2000 anos atrás. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Gente, que bagunça, tá difícil de entender. O que Paulo quis dizer com isso aí? É simples. Ele disse que o nosso modo de viver na carne, ele produz o pecado. E a lei era impossível, a lei de Deus era impossível de se traduzir na carne humana, porque ela estava extremamente corrompida. Aí o que foi que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus, Espírito puro, para mostrar que, embora na carne, nós não devemos militar segundo a carne. Ele provou que é possível andar na carne e praticar coisas divinas. Por isso que Paulo termina esse versículo dizendo que a condenação do pecado na carne é a própria vida de Jesus. Porque a gente não tem mais desculpa de dizer, mas eu estou na carne, é impossível fazer boas coisas. Não é impossível, porque Jesus veio na carne e praticou boas obras. Ficou mais claro o sentido das palavras de Paulo? Bem tranquilo, né? Quando a gente observa a luz da doutrina espírita. Aí Paulo continua: para que a exigência justa da lei se cumprisse em nós. Que lei é essa? A lei natural, a lei divina, que nós estudamos dentro do Espiritismo. Então, para que essas exigências da lei divina, da lei natural, se cumpram em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele falando mais uma vez que é possível cumprir as exigências da lei. Agora, para isso, nós devemos andar segundo o Espírito e não
segundo a carne, como Jesus fez, né? Andou segundo o Espírito. Os que são segundo a carne põem a sua mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito põem a sua mente segundo o Espírito. A mente da carne é morte. É uma linguagem muito própria da Bíblia. Naquele tempo, essa morte simbólica, simbolizando o pecado, a morte que Jesus fala nos evangelhos, citou várias vezes isso. A morte que existe é a morte do pecado. O mestre falou: quem anda segundo a carne, segundo o pecado, já está morto. Mas quem segue o seu evangelho, ainda que morra, viverá. Muito lindo isso. Então ele fala: a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Pois a mente da carne é inimizade contra Deus, visto que não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Então é muito bonito, são muito bonitos esses dois versículos, né, em que ele diz que a vida do Espírito, ela é vida propriamente dita e paz, independente das circunstâncias exteriores. Quando a gente consegue manter a nossa paz de espírito, é isso que vale. Aí eu lembrei agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem lá, não tenho certeza, mas acho que é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas se não for, não tem problema, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando ali a mensagem, dizendo o seguinte, que o que é a felicidade na terra, senão a calma e a resignação em meio às tempestades, em meio às lutas. Isso Paulo falou 2000 anos atrás, que a vida do Espírito é paz, independente das circunstâncias exteriores, tá? Pois a mente da carne é inimizade contra Deus, é claro. Se a gente só pratica as obras da carne, nós não estamos de acordo com as obras de Deus. Nós estamos, entre aspas, como inimigos de Deus. Isso é um fato incontestável. Os que estão sujeitos à carne não podem agradar a Deus. Não podem agir de acordo com a lei natural, com a lei divina. É por isso que quem segue a carne invariavelmente vai sofrer. Sofre por quê? Porque Deus é vingativo? Evidente que não, né, gente? Deus é amor. Sofre para aprender a seguir a lei divina. Já nos disse o Emmanuel que o sofrimento ele tem o papel de desgastar a nossa teimosia em continuar praticando o mal. O sofrimento tem um papel educativo, só isso. Por isso que o futuro de todos nós, não tem aquela música, não, um dia todos nós seremos anjos, né? O futuro de todos nós é sermos espíritos puros, porque a nossa teimosia ao longo do tempo vai sendo desgastada e a gente vai começando a se voltar para o bem. Paulo continua lá no versículo 9, não se percam, vão comigo. Vós, porém, não estáis mais sujeitos à carne, mas ao Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Então, opa, peraí. Diz assim, olha, vocês que agora conhecem a vida e a obra de Jesus, vocês não estão mais sujeitos à carne, não. Vocês estão sujeitos agora ao Espírito, graças a Deus. Mas tem um porém, é se realmente esse Espírito de Jesus habita em nosso coração. Não adianta apenas colocar um rótulo, não, tá? Dizendo, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Não. Tem que sentir de fato isso. Ele tem que habitar em nosso coração. Pois quem não tem o Espírito do Cristo não pertence a Ele. E aí está sublinhado, né? Está grifado aí. Por quê? Porque tem um destaque.
Nós vamos abrir um destaque no próximo slide. O destaque está aqui no Evangelho por Emmanuel, né? Comentário às cartas de Paulo. Próximo slide nós vamos falar deste destaque. É uma mensagem do Emmanuel acerca dessa parte que está sublinhada. E ali no versículo 10, Paulo continua: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Nós aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, que abriga espíritos ainda imperfeitos, nós temos as nossas limitações, principalmente em nosso corpo físico. A gente se deixa levar por tanta coisa, tantas paixões da matéria, né? Isso aí tudo está tudo morto. Isso tudo tem data de validade. É isso que Paulo quer dizer. Mas o espírito que já quer se melhorar, o espírito que já tem Jesus Cristo em seu coração, esse traz vida para si próprio. Muito bonito isso. E aí a mensagem, né, a parte que estava destacada, que traz a mensagem rotulagem, está lá no Fonte Viva, capítulo 170. Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel. O Emmanuel coloca o seguinte, né? A mensagem rotulagem, ela é mais extensa do que essa parte que a gente destacou. Quem puder, leia a mensagem na íntegra, capítulo 170 do Fonte Viva. Mas nós destacamos essa parte da mensagem para não ficar muito longo, né? Porque vão ter outras mensagens ainda hoje. O Emmanuel diz o seguinte: a rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Eu dizer que sou cristão e ficar apenas nas palavras, colocar um rótulo de cristão, isso por si só não vai adiantar, isso não vai tranquilizar o meu coração. Eu tenho que procurar, em verdade, a essência do cristianismo em meu coração. Eu tenho que vivenciar o cristianismo. Emmanuel continua: é sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelamo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo Paulo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Muito forte essa mensagem, não é? A rotulagem, palavras vazias, não adianta, não tranquiliza. Eu tenho que vivenciar o Evangelho, de fato, em minha vida, cotidianamente. Porque se não for assim, se for só através da rotulagem, eu ainda estou muito distante de Jesus. E não adianta eu dizer depois: Senhor, Senhor, porque eu não entrarei no reino dos céus, eu não terei acesso a mundos superiores. Ah, mas eu fiz muitas coisas em teu nome. Não adianta. Não adianta. E aí, continuando, Paulo diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem fez essa grande obra? Quem nos possibilita, nos propicia as reencarnações, a vida após a vida? Deus, o Pai. Então, se o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ou seja, Deus, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O que Paulo está dizendo isso? Que Deus vai possibilitar a continuação da sua vida.
vai possibilitar também reencarnações sucessivas. Deus pode tudo, Deus é onipotente. Então, se Deus fez isso com Cristo Jesus, também fará conosco, porque nós também somos filhos dele. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para que vivamos segundo a carne. Olha aí, está sublinhado: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Muito lindo, Paulo falando aquilo que a gente já comentou. Se a gente pratica as obras da carne, não é nem que a gente vai morrer. Segundo Jesus, nós já estamos mortos. Mas se a gente pratica as obras do Espírito, quais são as obras do Espírito, Gonçalo? Perdão, benevolência, caridade, boa vontade, fé, força, coragem, amor. Se a gente pratica tudo isso, por mais que apareça a morte física, pouco importa. Nada consegue nos destruir, nada consegue nos abalar, nada. E aí está sublinhada essa parte, porque tem um destaque para ela. Tem uma outra mensagem do Emmanuel, dessa vez lá no livro Pão Nosso, do Chico Xavier, psicografia do Chico, o autor Emmanuel, capítulo 82, mais uma vez apenas um recorte da mensagem. Quem puder, leia a mensagem na íntegra. Título da mensagem: em Espírito, falando justamente dessa necessidade que nós temos de viver, embora na carne, viver em espírito. O Emmanuel diz o seguinte: quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. O que ele está dizendo? Que embora a gente sofra aqui na terra, nós conseguimos antever a vida espiritual, a vida plena, verdadeira. A gente não se deixa abalar pelas dificuldades da caminhada. Eu posso estar passando por um momento de muita dificuldade, mas se eu vivo já segundo o Espiritismo, eu tenho a certeza de que essas dificuldades vão passar, de que a vida vai se renovar. É isso que o Emmanuel está dizendo. O usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, seja em boas situações ou em más situações, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros, aqueles tesouros que Jesus nos disse que ladrão nenhum rouba e que traça nenhuma corrói. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito, porque não se deixa abalar pelas tempestades da vida, mantém a calma em meio às tribulações. O Evangelho fala disso, gente. A doutrina espírita fala disso. Lembra da passagem de Jesus acalmando a tempestade? O que Jesus fala para os discípulos depois que ele acalma a tempestade, lá no Mar da Galileia? Ele fala o seguinte: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Traduzindo, porque se não vivencia a vida em espírito, você não morre, criatura. Meu irmão, nada vai conseguir destruir você, minha irmã. Nada. Então passemos a vivenciar desde já essa vida em espírito. Vamos nos apropriar do que é nosso por herança, a vida eterna, por nosso Pai, que nos deu a vida eterna. E aqui nós entramos justamente nesse ponto: filhos e herdeiros.
nós todos somos filhos de Deus, filhos muito amados de Deus. E por consequência, somos também herdeiros das obras de Deus. Herdeiros desta vida eterna, perene. Herdeiros da paz, da felicidade, da bonança, do amor. Paulo vai falar sobre isso agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão, para estardes outra vez com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, ou seja, Pai. Isso aqui, gente, é Paulo fazendo uma crítica, uma recontextualização do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Por quê? Porque ali no Primeiro Testamento se tinha uma ideia de um Deus vingativo, de um Deus que sentia ira e de que nós éramos escravos desse Senhor. Só que aí vem Jesus e muda essa visão, diz assim: não, Pai nosso, nós não somos escravos de Deus, nós estamos escravos do pecado por enquanto. De Deus nós somos filhos, e se nós somos filhos, nós devemos chamar e sentir principalmente Deus como Abba, que é pai, né? Em aramaico, pai. O Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que habita em nosso coração, ele por si só dá o testemunho de que nós somos os seus filhos muito amados, de que nada vai nos destruir. E aí está grifada essa parte que eu vou ler agora, tem um destaque para ela, tem uma mensagem para ela. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se padecemos com Ele, também com Ele sejamos glorificados. Gente, eu me emociono quando eu falo isso. Se nós somos herdeiros de Deus, evidentemente nós somos co-herdeiros de Cristo. Se com Cristo na nossa caminhada diária nós sofremos, nós padecemos, carregando as nossas cruzes, através das incompreensões do mundo, através das iniquidades, através das ingratidões, se nós padecemos disso tudo, com Ele, nós também vamos ser glorificados, porque o Cristo foi glorificado depois dos padecimentos. E aí vamos ao destaque. O destaque desse versículo está lá no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico, autor Emmanuel. Capítulo 120, mais uma vez o recorte da mensagem, quem puder, leia na íntegra a mensagem, capítulo 120 do Vinha de Luz, título Herdeiros. O Emmanuel escreveu: por que razão se dilataria a paciência do céu conosco, para conosco, se nós, trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desaventurados e inúteis? Bom é que o Emmanuel coloca todo mundo junto, né? Mostrando que a vida é uma só, ora encarnado, ora desencarnado. Somos todos filhos de Deus. Todos nós precisamos de muito amor, de muita paciência do Pai para conosco. E por que essa paciência se dilataria se Deus não nos amasse, se nós não fôssemos seus filhos muito amados? Por que razão se dilataria essa paciência?
Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Olvidemos o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como o Pai, os tutores de nós mesmos. Então, não são as penas eternas que nos aguardam, não, porque nós somos filhos de Deus e Deus não faria isso com o filho. O nosso destino não é pena eterna, o nosso destino é a glória celestial. O Espiritismo nos fala isso, a nossa destinação é sermos espíritos puros. Não sofrer para sempre, e sim ser feliz para sempre. Agora, para a gente chegar lá, nós precisamos o quê? Evoluir. Nós precisamos trilhar o caminho das pedras. Nos despojar de todas as iniquidades, de todas as paixões atrasadas que a gente ainda dispõe. Para isso, para a gente se despojar de tudo isso, nós precisamos parar com os caprichos da infância espiritual. Gonçalo, quais são esses caprichos? A revolta, a má vontade, o desperdício de energia com que não vale a pena. Precisamos largar tudo isso, começar a focar na nossa evolução. Precisamos crescer para, junto com o Pai, sermos os tutores de nós mesmos. Eu me emociono quando eu falo dessa parte, né, gente? Que somos herdeiros, porque Deus nos ama muito, muito, infinitamente. E aí a gente lembra que a nossa destinação não é o sofrimento, é a felicidade. E aí, né, entra o que nós todos estamos aguardando ansiosamente, principalmente nessa época de transição planetária, né? Esperando um mundo novo. Paulo vai comentar sobre isso, dessa espera nossa por um mundo melhor. Ele vai dizer: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Olha, Paulo está dizendo isso 2000 anos atrás. Tenho para mim, né, era uma opinião pessoal dele, de que os sofrimentos que a gente passa aqui não são 1/1000 comparados à glória que a gente vai ter no futuro, à felicidade que a gente vai ter no futuro. Ele falou isso 2000 anos atrás. Ele acertou em cheio, para variar, né? Porque a doutrina espírita vem nos dizer isso, inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que todas as nossas dificuldades na encarnação, por maiores que nos pareçam, elas são como um relâmpago frente à eternidade. Então elas passam muito rápido, elas são quase nada frente à felicidade que nos aguarda. E Paulo, colocando uma opinião pessoal dele, acertou em cheio, para variar. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que ele está dizendo isso aqui? A natureza aguarda ansiosamente que os filhos bem-amados de Deus, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus, se manifestem na terra. A terra, o planeta, aguarda ansiosamente que nós, como humanidade, possamos de fato praticar as obras de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por nós, por nossas más obras. O mundo
é do jeito que é, ou está do jeito que está, não porque o mundo é mau, mas porque nós tornamos o mundo um local ruim. É isso que ele está dizendo. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós um dia tornaremos o mundo inteiro um local melhor. Isso depende de nós. De nós. Paulo ele continua. Ora, sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós. Embora tenhamos as premissas do Espírito, gememos ainda em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Pois, na esperança fomos salvos. Porém, a esperança que se vê não é esperança. Por quê? O que alguém vê, como espera? Trocadilho de palavras aí de Paulo, resumindo, ele fala: a Terra, o planeta e a sua humanidade, nós gememos de dor. Não só o planeta, a criação, a natureza, mas nós como humanidade, nós gememos de dor. Que dor? A dor moral, a dor do pecado, das iniquidades, das nossas próprias faltas. Aí ele vai dizer, mas nós temos esperança porque fomos salvos. Só que ele faz uma ressalva no final. Ele diz, não, isso não é esperança. É além de esperança, é certeza. Quem tem certeza já passou do estágio da esperança. Quem tem a certeza sabe que a nossa destinação é a felicidade. Por isso que ele diz, ele faz esse trocadilho. A esperança que a gente vê no Evangelho, ela não é apenas esperança, ela é uma certeza. É por isso que eu sempre gosto de dizer, eu não acredito em mundo espiritual, em Jesus, não acredito nisso. Eu sei, é certeza. Isso vai além de crença, isso vai além de esperança, é uma certeza. É isso que Paulo está falando. Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Do mesmo modo também o Espírito, e o Espírito com E maiúsculo, né? O Espírito de Deus ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está destacado isso aí, nós vamos falar disso. Tem uma citação mais na frente. E aquele que esquadrinha os corações, quem é que esquadrinha os corações? Jesus. Sabe qual é a intenção do Espírito, sabe qual é a intenção de Deus, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos, ou seja, pelas pessoas que querem fazer o bem. Por que a gente destacou isso aí? Porque tem uma passagem, não aqui no Evangelho por Emmanuel, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente percebe como as coisas se encaixam de uma maneira linda. Quem esquadrinha os nossos corações, gente, só relembrando, Jesus. Jesus, ele esquadrinha os nossos corações. Olha aí. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí a gente vai lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na parte lá, advento do Espírito de verdade, e aí Jesus coloca isso para a gente. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos.
Foi isso que Paulo disse na sua carta aos Romanos? Paulo não disse que o Espírito iria interceder por nós? Paulo não disse que aquele que esquadrinha, ou seja, que sonda os nossos corações, iria interceder por nós? Aí, o próprio Jesus dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo que ele, o divino jardineiro, cultivaria o silêncio dos nossos pensamentos, a verdade, a paz, intercederia por nós, esquadrinhando os nossos corações. Aí agora aqui a gente já entra em outro subtema, no nosso antepenúltimo slide, acredito eu. Saímos agora da parte dos herdeiros de Deus e passamos agora para falamos dos herdeiros de Deus, falamos da esperança do mundo melhor, que todos nós aguardamos esse mundo melhor. Será que esse mundo melhor vai vir? Será que alguma coisa é capaz de impedir esse mundo melhor? Aí Paulo vai falar sobre isso agora, que é o projeto de Deus, o projeto de um mundo melhor na Terra. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase é muito famosa, muito famosa. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha só, até o que nos parece contrário, se você faz a vontade de Deus ou procura fazer a vontade de Deus, até o que te parece contrário, na verdade, está contribuindo para o teu bem. É por isso que nós devemos ter uma visão espiritual e não uma visão carnal. Porque a visão do Espírito, ela vai te fazer abarcar situações que você não consegue ver na carne. Vai te fazer compreender que uma dificuldade é, na verdade, uma lição, uma oportunidade de crescimento. Na verdade, ao invés de te destruir, está contribuindo para o teu bem. É isso que Paulo está dizendo. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Paulo dizendo que Jesus veio como o primeiro da terra, tá? O primeiro, o espírito primogênito, que a doutrina espírita diz que é o nosso modelo e guia, para servir de exemplo para todos nós. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui a gente percebe um passo a passo. Primeiro, predestinou. Quem são os escolhidos, os predestinados? Mas a doutrina espírita diz que não tem escolhido, que não tem privilegiado. Não tem privilegiado. Tem os escolhidos para determinadas missões, e se Jesus percebe que você já está pronto, você é um escolhido para dar um passo a mais na sua caminhada evolutiva, servindo a Ele. Em verdade, um dia todos serão escolhidos, mas é gradualmente, tá? Então, primeiro, os predestinados, os escolhidos, que Jesus chama. Depois que Jesus chama, Jesus justifica. Através das dificuldades, Jesus chama, a gente passa por um monte de dificuldade, um monte de testemunho. Em meio a essas dificuldades, a esses testemunhos, Jesus justifica todos nós. E depois da justificação, vem a glorificação, ou seja, a felicidade. Estão conseguindo acompanhar? E aí, no versículo 31, Paulo diz assim: depois disso, que nos resta dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra frase bastante famosa, né? Está destacada, nós vamos comentar sobre ela mais na frente. Aquele que não poupou a seu filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Se Deus glorificou Jesus, também nos glorificará. Quem formará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É por isso que nós não devemos aguardar mar de rosas na terra, por isso que nós não devemos aguardar honrarias na terra. A justificação não vem na terra, ela vem de Deus. E aí eu lembro do livro Há 2000 anos, em que nós temos a história de Emmanuel como senador Públio Lentulus, em que no momento em que ele estava sendo coroado, homenageado como senador do império, uma coroa de flores, recebendo todas as honrarias do Império Romano, naquele momento, naquele mesmo instante, sua noiva, Lívia, estava sendo sacrificada. E aí a gente percebe justamente essa visão carnal e a visão espiritual. Emmanuel, como Públio Lentulus, estava recebendo honrarias do mundo. Lívia estava sendo sacrificada. Mas qual é, depois a gente consegue ler, né, na obra, qual é o espírito que verdadeiramente está sendo honrado naquele momento? De acordo com a visão verdadeira, que é espiritual, é Lívia, que aos olhos do mundo não é ninguém, mas para Deus está se elevando. E Públio Lentulus, recebendo todas as honrarias do mundo, está entrando em um processo de queda moral, que viria a dar um sofrimento muito grande. Então a gente percebe como são distintas, né, as visões da terra, da carne, e a visão espiritual. É Deus quem nos justifica, tá, gente? Não são os homens. E aí a parte que estava destacada, o versículo que estava destacado: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá a mensagem Os Contrários, no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, capítulo 154. Quem puder, leia a mensagem na íntegra. Nós destacamos uma parte. O Emmanuel nos diz o seguinte: a interrogação de Paulo, que interrogação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo dos gentios: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o Emmanuel quis dizer aqui? Diante dos problemas, das dificuldades, nós devemos ter, até com um certo grau de bom humor, essa visão. Ora, eu estou passando por tanta dificuldade, mas eu estou tentando fazer a vontade de meu Pai. Então, Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí a gente consegue levar a vida de uma forma mais tranquila, mais leve. Os problemas, eles vão continuar aparecendo, porque a gente está aqui, é para isso mesmo, é para evoluir. Mas a caminhada se torna mais leve, sabendo que Deus é por nós, então não tem ninguém que consiga nos destruir. Isso vale para o mundo de regeneração, tá? Ah, será que vai vir um mundo melhor? Claro que vai, porque Deus é por nós. E até mesmo o mal permanece a serviço do bem, sem querer, sem saber. Ninguém pode impedir o projeto de Deus. Ninguém pode impedir o projeto de Deus. Ninguém pode impedir que eu me torne um espírito puro. O que é que pode acontecer? Eu posso ir adiando, mas impedir eu não posso. Ninguém pode.
A minha destinação é ser espírito puro. A minha destinação é ser feliz. Ninguém pode impedir o progresso da Terra. Ninguém pode impedir a evolução da Terra. A Terra vai se modificar para melhor. Ninguém pode impedir esse projeto. Paulo diz: quem é que os condena? Cristo Jesus é o que morreu, ou antes, o que foi ressuscitado, o que está à mão direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Alguma coisa dessa, alguma circunstância dessa pode me separar do amor de Cristo? Será? Como está escrito: por ti, por Jesus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se nós, aqui na terra, queremos fazer a vontade de Jesus, se nós queremos seguir o Evangelho, se nós queremos ser pessoas melhores, nós não devemos esperar a vida mansa, tá, gente? Nós devemos esperar isso aí que está escrito, ó. Nós devemos esperar a morte o dia todo. A morte o quê? No sentido de incompreensões, no sentido de ingratidões, no sentido de violências, principalmente morais, no sentido de abandono, aquilo tudo que Jesus passou, traição, aquilo tudo, nós devemos esperar como cristãos que queremos ser. Mas é justamente isso, são essas batalhas que vão nos justificar, que vão nos elevar, que vão provar que nós somos pessoas boas, entregues a Jesus. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro, aqui na terra, por enquanto. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por quem nos amou. Pois estou persuadido ou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nada consegue te separar do amor de teu Pai por ti. Não importa o que você faça, não importa, você não vai conseguir diminuir 1 centímetro do amor de Deus. Não vai conseguir diminuir 1 centímetro o amor que Deus tem por você. Não consegue. Não consegue. O que não significa que através das minhas iniquidades eu não vou colher sofrimento. Sim, eu vou colher sofrimento. Se eu pratico o mal, eu devo esperar sofrimento na frente. Por quê? Porque Deus não me ama mais? Claro que não. Justamente o contrário. Porque Deus me ama. Deus permite o sofrimento para que eu retifique a minha caminhada, para que eu aprenda que o mal não é o caminho, para que eu aprenda que amor é o único caminho. É por isso que Deus permite o sofrimento. Mais uma prova do seu amor. É isso que Paulo está dizendo. Nada consegue diminuir 1 centímetro o amor de Deus por todos nós. Dessa forma, nosso último slide, a citação que a gente destaca de Paulo, foi no estudo de hoje, essa citação. Romanos capítulo 8, versículo 28.
Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os problemas, as tribulações, as dificuldades, as traições, as incompreensões, os abandonos. Tudo isso, na verdade, está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Isso Paulo falou 2000 anos atrás, e sua doutrina espírita nos mostra com extrema clareza nos dias atuais. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia, pela paciência, pelas boas energias. Nos veremos na semana que vem, no capítulo 9 da Carta aos Romanos. Fiquem todos com a paz de Jesus e que Deus seja sempre louvado.